Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao versículo de número 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Carta aos Hebreus, capítulo 12, de 1 a 3. E a Escritura, a poderosa palavra do Senhor nos diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, estamos diante de Ti, Senhor, sedentos da Tua palavra. E carecemos, Senhor, desesperadamente de ouvir a Tua voz, de ouvir o Espírito Santo, aguçando a nossa emoção, aguçando a nossa razão, aguçando a nossa vontade, nos modelando, nos transformando. Portanto, Senhor Deus, eu Te peço, pelo poder do Espírito Santo, vem falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tente imaginar uma grande corrida que está se aproximando. Os atletas estão se preparando. Afinal, o preparo físico e emocional são indispensáveis para aquele que quer se sagrar campeão. O atleta deverá usar tênis, roupas leves, confortáveis. Todo o peso extra deverá ser eliminado e abandonado. Nada de exageros, inclusive com o próprio corpo. Vai ter que fazer uma boa dieta, ser acompanhado por bons profissionais da saúde, para estar com um corpo em forma, tendo potência, vigor, energia e um corpo ao mesmo tempo leve, para que ele possa correr intensamente e se sagrar, então, o grande campeão. Em toda a sua preparação, ele deverá batalhar arduamente, lutar arduamente, deverá ser perseverante. A dieta pode não ser a adequada para o seu paladar. O treino pode ser por demais pesado, desgastante, exigente. Mas este atleta deverá se mostrar perseverante. Ele não vai poder desanimar, ele não vai poder desistir, ele não vai poder olhar para trás, ele tem que olhar para o seu objetivo final, ser campeão, atingir ali o ápice. Ser o melhor naquela competição. E certamente será de grande ajuda psicológica, emocional, motivacional, olhar para os grandes campeões do passado e se espelhar neles, e ver neles grandes e maravilhosos exemplos. E ele vai olhar para os campeões do passado e vai dizer: olha, eu vou imitar aquele. Eu vou copiar aquele outro, aquela estratégia é a boa, ou aquela forma é a melhor. Olha, aquele que bateu o recorde tal, ele fazia da seguinte forma, e ele se espelha, e ele tenta copiar aquele que já foi campeão antes dele. Por fim, o atleta que quer ser campeão, ele deverá estar preparado para todos os desafios. O melhor treino, a melhor dieta, o melhor acompanhamento, ainda assim, podem não ser suficientes, porque intempéries e imprevistos podem acontecer no meio da corrida. Uma pequena dor, ou uma intensa dor, um tropicão, um desajuste na largada, e ele deverá estar pronto para driblar esses desafios que vão acontecer. Meus irmãos, o texto que nós lemos é um texto espiritual, para falar de coisas espirituais, para tratar na nossa jornada cristã, mas ele é totalmente alicerçado nesta figura,
de um atleta se preparando para correr num estádio e chegar no final e se tornar um campeão. E o autor do texto sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, utilizou essa figura de uma corrida, pegou um atleta, pegou ali um estádio cheio de pessoas assistindo e usou essa figura para mostrar como é a nossa jornada até chegarmos aos céus. Nos comparando com atletas que devem se preparar, que devem lutar, que devem perseverar, que devem avançar, que devem ter olhar fixo no campeão supremo, e então adquirir no final a vitória. Nós fomos chamados para uma corrida. E se espera de nós que nós ganhemos esta corrida. Que cheguemos ao final para receber o prêmio do próprio Senhor das nossas vidas. Figuradamente, somos atletas. E precisamos cruzar a linha de chegada. E sermos assim campeões, sermos os vencedores dessa jornada que foi proposta pelo próprio Deus para as nossas vidas, e essa jornada, esta corrida, é a vida cristã. Sugiro para você, depois de ouvir esse sermão, ore a Deus, peça instrução para o Senhor, releia o texto em casa, e se você não leu ainda, leia o livro de John Bunyan, O Peregrino. Certamente você vai aprender muito sobre o que é a jornada cristã, com suas vitórias, alegrias, lutas, intempéries, dificuldades, problemas, e muitas vezes até o desejo de jogar a toalha, arremessar tudo e desistir. Mas nós não fomos chamados para desistir, fomos chamados para vencer, para sermos vencedores. Pensando em tudo isso, falaremos nessa noite sobre atitudes de um vencedor. Vamos destacar no texto 4 atitudes. Não são as únicas atitudes que um vencedor pode ter. Outros textos da Escritura vão mostrar muitas outras atitudes. Mas ficaremos focados nesse texto. E esse texto nos apresenta 4 atitudes. E eu convido você a atentar para cada uma delas. Em primeiro lugar, retire o peso de sobre os seus ombros. É uma corrida, e você não tem como correr com peso sobre os ombros. Tente imaginar, ou planejar, ou fazer. Desafio você, faça isso. Se inscreva para a próxima corrida de São Silvestre, e você é bom, você é poderoso, você é forte. Olha a autoajuda, né? Vá com um saco de 50 quilos de cimento e corra e vença. Eu quero ver você conseguir. Por bom que você seja, eu quase falei por mais bom, viu? Mas eu travei. Por melhor que você seja, com 50 quilos no lombo, não vai dar certo. Você não vai conseguir. E não precisa ser 50 quilos de cimento, não. Pode ser aí os 30, 35 de barriga que você acumulou durante a história da sua vida, como eu. Não vai dar para correr, não. Vai ficar no caminho, não vai chegar no final. Mas por que na vida cristã a gente acha que dá para correr com peso sobre os ombros? E você vai ver no texto que o peso que você carrega nos ombros é porque você é teimoso, eu também sou, e o peso que já foi retirado, foi colocado nos ombros de outra pessoa que já carregou esse peso por você, que já eliminou, você teimosamente de vez em quando quer abarcar, abraçar, carregar e jogar de volta sobre os lombos, coisa que você não tem condições de fazer. Olhemos para o texto, o versículo 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O portanto e o também, palavras pequenas, são extremamente importantes para entendermos um texto, vincula o texto atual com todo o capítulo 11, conhecido como a Galeria da Fé, ou os Heróis da Fé. E o capítulo 11 de Hebreus, muito conhecido, vai tratar de diversos personagens do Antigo Testamento que venceram alguma situação pela fé, porque depositaram sua confiança em Deus, porque creram no Deus que os chamou, e por isso conseguiram vencer diversas circunstâncias,
ou, na perspectiva humana, não venceram, foram derrotados, como aquele que foi cerrado ao meio, aquele que foi morto, aquele que foi apedrejado e por aí vai, mas na verdade estavam vencendo. Quando era uma aparente derrota, na verdade estavam perseverando até o fim. E como diz a Escritura, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não existe vida cristã sem perseverança. E esse, portanto, é a conclusão do capítulo 11. Olha, já que Abraão, Moisés, Abel, Sara e uma lista imensa venceram pela fé, o que você faz hoje? Vença por meio da mesma fé. O também fortalece essa ideia. Nos traz a ideia de que agora é a nossa vez. Eles já venceram. Os crentes do passado já foram campeões. Se tornaram vencedores. Já herdaram a coroa da vida. Já estão nos céus. Estão aguardando a volta do Senhor para uma herança ainda maior ser revelada. Mas já venceram. Já entraram no gozo do seu Senhor. Agora é a vez de vocês, agora é a nossa vez, agora também nós, que temos uma grande nuvem de testemunha. Lembrem que a linguagem aqui é de um ginásio ou de um local de esportes, é aqui provavelmente um grande estádio, muitas pessoas assistindo, uma nuvem de testemunhas, ou numa linguagem mais moderna, uma multidão imensa de pessoas que estão nos assistindo. Mas quem são essas testemunhas? Capítulo 11. Os crentes do passado, não literalmente, é uma figura o que eu vou falar aqui agora, mas para que entendamos, os crentes do passado estão como que assentados, já venceram, e agora estão lá, batendo palmas, incentivando, aplaudindo e dizendo, agora é você, vai lá e vença. Nós já vencemos, Cristo já nos ajudou, já conseguimos por causa dos méritos de Jesus, agora é a vez de vocês, e temos uma nuvem, uma grande multidão de testemunhas ou de torcedores a nosso favor. Pessoas que já venceram e que mostraram que humanos comuns podem vencer. Não porque são super-homens, mas porque são comuns, frágeis, inúteis, mas estão totalmente dependentes da graça daquele que é poderoso. Agora é a nossa vez. E temos o mesmo Deus a nos guiar e a nos orientar. Mas para que essa jornada aconteça, você precisa atentar para o que o texto diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. É a ideia de desvencilhar do peso. Aquilo que está pesado, que está sobrecarregando, que está impedindo a jornada. A ideia é arrancar e jogar fora. Mas é interessante que a forma como o autor de Hebreus escreve denota uma ideia de algo que já foi feito por nós. O peso já foi tirado. A ideia seria mais ou menos assim, desembaraçados já do peso e do pecado. Algo já foi feito. Alguém já agiu. Vamos entender à luz da Escritura. Jesus Cristo já arrancou o peso da tua culpa dos teus ombros. Jesus Cristo já arrancou o peso do pecado dos seus ombros. Jesus Cristo já pagou para que você fosse livre, não só livre do pecado, mas livre da culpa, livre da condenação. Você não pode mais ser condenado, você não pode mais ser destruído pelo pecado e suas consequências, embora você ainda pode ser surpreendido neste mundo, mas você não pode mais ser lançado no lago de fogo e enxofre. Você não pode mais ser destruído pelo pecado. Nem mesmo a culpa deveria mais corroer o teu coração, porque a Escritura diz que para aqueles que estão em Cristo Jesus já não há mais nenhuma condenação, e você precisa crer nisso. Já não há condenação, não é uma possibilidade, não é uma promessa futura, é uma realidade presente. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se você se vinculou a Cristo pela fé, se você aceitou Jesus crendo no Evangelho, se você teve o seu coração quebrantado pelo Espírito Santo e você disse sim, eu creio no Evangelho, então a tua culpa foi perdoada, o teu pecado foi purificado e você agora é visto pelo tribunal de Deus como justo. Porque a imagem de Jesus Cristo foi estampada em você, porque a justiça de Cristo foi atribuída a você. Um ímpio, um pecador,
e falo de mim mesmo, um lixo, mas que foi resgatado pelo Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar e para colocar em nós a sua marca de justiça. Justos não por mérito, justos por imputação, porque o tribunal de Deus assim declarou em Jesus Cristo, e você recebeu isso gratuitamente, no dia em que creu, desembaraçando-nos, ou na linguagem usada pelo autor no texto original, já desembaraçados de todo peso e de todo pecado. O pecado também não pode mais ter domínio sobre você, diz a Escritura lá em Romanos. Você ainda é pecador e você ainda vai cair, mas você não pode mais ser dominado como um escravo pelo pecado. Você agora tem um novo Senhor, Jesus Cristo. E no teu corpo mortal não reina mais os desejos do mal. Você tem agora um corpo que vive como instrumento da justiça. Tanto a culpa como o pecado não podem mais te dominar. O sangue de Jesus tornou isso real, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Este peso e este pecado, diz o texto, tenazmente nos assedia. Ainda existe um instrumento utilizado para tirar metal do fogo. Se chama tenaz. E com a tenaz você pega metais incandescentes com firmeza, sem se queimar. O inverso acontece na nossa vida. O pecado e o peso estão nos circundando e tentando nos derrubar. Derrubar quando você peca novamente. Derrubar quando você entra em uma crise existencial, espiritual, achando que você agora não tem mais a graça, não tem mais a salvação, que você perdeu tudo, que não tem mais jeito. E aí o texto sagrado diz, isso vai acontecer mesmo. O pecado vai tenazmente te assediar, com intensidade, com firmeza. A culpa vai tenazmente te assediar. E o que você faz agora? Você volta para a cruz diariamente e arranca diariamente esse peso que você não precisa carregar, porque Jesus já carregou por você. Ele não é mais teu. Jesus já carregou, já pagou a culpa, já purificou do pecado. Então agora, confesse cada pecado praticado, arrependa-se sinceramente, mas não precisa ficar em martírio, em desespero. Choro de sincero arrependimento, sim. Desespero como se não tivesse mais jeito, não. Corra para Jesus Cristo e deixe lá com Jesus o teu peso, senão você não vai dar conta da caminhada. Ele vai carregar por você. Você não precisa carregar, ele que carrega. Agora você está livre para correr, e usando a linguagem de Isaías, não só para correr, para voar com asas como águia. Então, se desvencilhe do peso. Você não precisa entrar em crise por causa disso. Você já foi perdoado. A Escritura diz o seguinte em outro texto: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ou o próprio Senhor Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Está cansado? Está se sentindo culpado? Está em desespero? Volta para Jesus, corre para Ele. Ele aliviou no passado, alivia hoje e vai aliviar até o dia do final dessa jornada. Só não tente caminhar com o peso nos ombros, você não vai conseguir. Deixe aquele que é poderoso levar o peso por você. Meu caro irmão, para ser um vencedor, você não pode carregar um peso sobre os ombros. Por isso é que Cristo tirou esse peso sobre os seus ombros, para que você possa ser, de fato, um vencedor. Vença, pois você está agora completamente leve. Leve não apenas para correr, mas também para voar. Pare de tentar trazer de volta os complexos de culpa e fracasso. Nós somos fracassados, sim,
mas Jesus arrancou o nosso fracasso e nos deu a sua vitória para ser a nossa vitória. Por isso que a Escritura diz que em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Lá em Romanos capítulo 8, e a linguagem do texto lá é super invencíveis. A tradução literal é essa: você foi chamado para ser super invencível. Mas eu não sou um fracassado? Sim, você é, eu também sou. Somos vários fracassados. Se não fosse a graça de Deus que já nos salvou, a gente talvez estivesse mais fundo do que no passado. Fracassados, mas salvos, perdoados, inocentados, libertos, escolhidos para sermos vencedores. Corra leve, porque o teu pecado foi tirado. Eu quero ilustrar, e talvez não tenha uma ilustração melhor do que a própria Escritura. Isaías viu algo que poucos puderam ver, e talvez nenhum de nós iremos ver. Uma manifestação da glória de Deus. Não foi toda a glória de Deus derramada, ninguém pode ver a glória de Deus e viver, Deus disse isso a Moisés. Mas Isaías viu, e tendo essa ideia em mente, viu lá a casa de Deus cheia, era uma visão, cheia de fumaça, cheia de manifestação da glória de Deus, anjos voando, e os anjos que voavam, por causa da santidade do lugar, cobriam o rosto, cobriam os pés, em respeito à santidade daquele que estava sentado no alto e sublime trono. Conclusão de Isaías: eu estou perdido. Concluiu certinho. Por quê? Como que pode alguém impuro, que habita num povo com um povo impuro, na confissão de Isaías de lábios, quando a gente lê todo o livro de Isaías, a gente sabe que o problema não eram só os lábios, era a vida toda. O coração, a mente, o interior, o exterior, era tudo podre. E o próprio Isaías, no capítulo 1, usa uma linguagem de que o povo estava tão doente que parecia que era só uma chaga inflamada, não tratada, não cuidada. Diante de tão grande majestade de Deus, Isaías entra em crise e diz: eu estou perdido. Eu estou perdido. E o que acontece? Um anjo voa, também com uma tenaz igual do nosso texto, pega uma brasa do altar, toca simbolicamente nos lábios de Isaías e diz: a tua iniquidade foi tirada. Todo aquele símbolo aponta para o que Jesus Cristo faz. Ele toca na tua vida e Ele tira a tua iniquidade. Você não tem mais culpa diante de Deus. Você continua pecador, mas a tua culpa foi tirada. O teu pecado foi perdoado. Então corra leve, sem complexos. Jesus já tratou a tua vida. Estamos falando sobre atitudes de um vencedor. Vimos que a primeira atitude é retirar o peso dos ombros. Segundo lugar, persevere na divina jornada. Versículo 2 nos diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do Pai. Olhe para isso. Jesus Cristo, Senhor da glória, modelo, exemplo, Ele venceu. Agora volte os olhos para a segunda parte do versículo 1. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Na corrida, meus irmãos, todos os participantes devem ser firmes e constantes. Devem manter o ritmo, devem ser fortes, se quiserem ser vencedores. Ok, entendemos a figura. Firmeza, constância, perseverança. Uma vez tirado o peso, e o peso era o pecado, o peso era a culpa, tudo foi arrancado, você está livre para correr. Uma vez que você tem um alvo, que é Jesus Cristo, você vai olhar para Ele e vai seguir este alvo, você tem para onde correr. Então corra. Use a linguagem do texto, corra. A jornada espiritual é uma corrida. Você começou uma jornada, e segundo o texto, uma jornada que nos está proposta. Você não escolhe a jornada, foi Deus que estabeleceu a jornada, e a jornada é por um caminho íngreme, é por um caminho cheio de pedras, é por um caminho cheio de perigos, é por um caminho cheio de dificuldades, é o caminho estreito, é a porta apertadinha, é difícil, e vai ter inimigos na jornada, o diabo vai tentar te destruir, o mundo vai tentar te seduzir.
A tua própria carne vai tentar fazer você cair, voltar atrás, desanimar. O teu coração enganoso vai seduzir você, mostrando outros caminhos mais fáceis, aparentemente, mais bonitos, mais atraentes, e você vai ser tentado a desanimar. Vamos voltar para a figura da corrida. O indivíduo vai correr, e aí ele chega e tem uma festa, e lá tem doce, e lá tem carboidrato aos montes, à vontade. Aí a tendência dele é querer comer tudo, né? Como diz a música da Ana Paula Valadão para as crianças, né? O pecado de Adão e Eva, segundo ela, não foi ter comido, foi ter comido tudo, né? Já ouviram a musiquinha? Esquece a musiquinha, vai. Vamos focar no que é importante. Aí vai lá e come tudo, né? Estragou, né? Mas já tinha 300 dias. 300 dias, estou supondo. Com a dieta em ordem, com o corpo em ordem, com a saúde em ordem, com o preparo físico em ordem. E aí foi numa festa e não aguentou. E comeu aquele monte de doce. Quebrou a perseverança. Aí ficou doente. E ficou uma semana sem poder treinar. Aí recuperou. Já está sarado. Saudável. Mas agora bateu desânimo. A cama está chamando. O sofá está chamando. A Netflix está gritando. Não vou treinar não, eu quero descansar. É mais gostoso. Não é assim que funciona. Não precisa ser um atleta profissional não. Sabe aquela dieta para você emagrecer? Sabe aquele exercício para você se manter saudável? É a mesma coisa, né? E o que o texto está dizendo aqui na vida espiritual é a mesma coisa. Vai ter tentação para você desistir. Vai ter caminhos mais fáceis sendo propostos. Vai ter agentes do diabo te seduzindo e dizendo, para com isso, larga essa carreira, larga essa vida, larga essa corrida que não vai levar a lugar nenhum. Abandona essa fé, abandona o teu Deus e morre. Amaldiçoa, né? Deixa disso, para com isso. Você é um crente muito certinho, não faça isso não. Olha, você está parecendo uma pessoa radical, um fanático. Aí quando fala a palavra fanático, a gente assusta, né? E quando você ouve que você é um fanático, às vezes você mesmo para pensar, será que eu estou exagerando? Tem vezes que a gente exagera. A gente vê pecado onde não tem pecado, a gente vê erro onde não tem erro. Mas, normalmente, quando estão chamando a gente de fanático, é a voz do diabo, a voz da serpente que ecoa desde o Éden e que nunca parou de ecoar, falando nos seus ouvidos para você desanimar da corrida que Deus propôs para você. E o modelo é de perseverança na jornada. A jornada é divina, porque foi Deus que propôs. É Deus que estabeleceu, você não pode sair da trilha, você não pode sair do caminho, você não pode olhar para o lado, você tem que lembrar do que Jesus disse, que aquele que pôs a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Não olhe para trás, não desanime, não desista. Se precisar chegar no céu arrastando, capengando, chegue, mas não pare de andar para frente, para Jesus, o teu alvo. Não pare, não desanime. Persevere, insista, continue. Corramos. A palavra que o autor usa aqui significa fazer esforço, acelerar, fazer progresso. Você não corre para trás. A vida cristã, embora de vez em quando a gente ouve gente falando, olha, a gente dá 2 passos para frente e 3 para trás, isso não é vida cristã. Isso não é modelo. A gente faz isso porque a gente é teimoso e pecador, mas não é o modelo. O modelo é ir para frente, é avançar, é crescer, é se santificar de glória em glória. Você já parou para pensar como que é o processo de santificação que Deus quer que você faça? É para crescer de glória em glória. A gente dá 2 passinhos desse tamanhozinho e fala, opa, cresci na fé. Mentira, você não cresceu nada. Você está capengando, rastejando. O crescimento tem que ser de glória em glória. E isso só vai acontecer se a gente estiver na presença de Deus. Se a gente olhar com foco para Jesus Cristo e perseverar até o fim. A palavra perseverança na Escritura, ela não tem totalmente o mesmo sentido que a gente usa no dia a dia.
contempla o que nós usamos, né, de insistir, de persistir. Uma palavra que tem sido mais usada, resiliência, não parar, apesar das dificuldades, e por aí vai. Tudo isso está contido na palavra perseverança, usada na Escritura. Mas ela vem somada de uma ideia de paciência junto. Você resiste com paciência. Você sabe que ainda está longe, mas você fica paciente. Sabe que ainda tem quilômetros e mais quilômetros de jornada, milhas e mais milhas de jornadas. E você continua, e você não para, e você não desiste. Mas a tendência é querer parar. Nós vamos querer parar. Vamos querer jogar tudo por alto. Vamos ter crise existencial. Vamos desanimar. Vamos perder o foco. Vamos perder o ânimo. Vamos perder a força. E nessa hora é que nós não podemos parar. Eu vou contar uma historinha para que vocês entendam como que a gente tem que fazer. Mas a gente não pode parar. Eu devia ter cerca de 8, 9, no máximo 10 anos. Estava na frente da minha casa, lá no interior da Bahia, jogando bola com meus amigos. Meu pai estava saindo para pescar. Cheguei pertinho de meu pai. Painho, deixa eu ir, painho. Não, é longe. Mas, painho, eu quero ir com o senhor, painho. Não, é longe. Aí, a mãe sempre intercedendo pelo filho, né? Dessa vez ela me pôs numa cilada. Ô Zé, deixa o menino ir. É longe, Hilda. Deixa o menino ir aí lá puxando o short do pai. Painho, deixa eu ir, painho. Então tá bom, você vai. Eram 6 quilômetros para ir. Gostoso, né? Fomos, 6 quilômetros, tranquilo, né? Não dá para ir tranquilo 6 quilômetros? Foi coisa mais linda. Meu pai foi pescar, mais os amigos dele, e eu e mais 2 mais novos lá ficamos nadando lá no meio do açude. Não era muita água não, tá? Época de seca era mais lama que água. Mas a gente estava lá rolando na lama, parecendo uns porquinhos, mas estava se divertindo. Vamos embora? Vamos. Era pesca com tarrafa, não era com anzol. Caixas e mais caixas de peixe. Todos os adultos estavam carregando caixas. Aí o que a criança quer, na hora que cansa? Painho, me dá colo. Não tem como dar colo não, menino, estou carregando a caixa, você vai ter que terminar. Você não vai poder parar, você vai ter que ir até o fim. Gente, 6 quilômetros voltando, cansado, moído, com fome. Porque só levamos uma farofinha, tá? Eu estava roxo. E lembra do que eu falei no começo? Eu estava jogando bola antes de ir para esse negócio. Estava cansado já. Comecei a rastejar e capengar e querer parar. Hoje vocês têm garrafinha, né? Na época não tinha essa moda da garrafinha. Não é uma coisa boa, positiva. Você bebia água antes de sair e bebia água quando chegasse lá onde tinha água, aquela água barrenta. Depois, no meio do caminho, a sede chegou. Sede, cansaço, desespero. Mas eu podia sentar e ficar lá? Anda, menino. Pai, eu estou cansado de dar colo. Não tem colo, você vai ter que andar. E o menino andou. Cheguei em casa quase desmaiando, de cansaço, de fome, de sede. Tomei um banho, bebi água, almocei e depois dormi umas 12 horas seguidas, de tão arrebentado que eu estava. Para aprender, né? Painho falou, não vai, aí o menino fala, deixa aí, painho. A jornada cristã é pior que isso. É pior. É difícil, é complexa. Vai ter pedra, vai ter espinho, vai ter um negócio chamado diabo, que vai perturbar o tempo inteiro. E ele não é onipresente, então ele vai mandar os agentes dele para ajudar. E quando eu falo agentes do diabo, não precisa ser um demônio, não. Tem hora que é ser humano mesmo. Agentes enviados do diabo para atormentar a vida do crente. E a gente fica querendo desistir, querendo desanimar, querendo parar. Não pare, não desiste, não desanime. Prossiga. Caminhe para frente. A Escritura diz em outro texto, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam.
nos tempos antigos, além da corrida que o autor está pensando, tinha os Jogos Olímpicos, famosos, né? Que deram origem às Olimpíadas Modernas também, ou na qual as Olimpíadas Modernas se basearam. Tinha algo semelhante em Corinto, os Jogos Istímicos, onde o povo também se reunia para competições de atletismo e outras modalidades. E os campeões de cada modalidade recebiam uma coroa feita de louros, que era colocada sobre a sua cabeça. Coroa de louro, que desvanece, que estraga, que acaba. E aí a Escritura diz, em mais de um lugar, que Jesus vai dar a coroa da vida para aqueles que perseverarem até o fim. Vai dar a coroa da vida. A vida do crente, meu irmão, a corrida para a qual foi chamada é difícil. O terreno pelo qual nós corremos neste mundo não é plano. É cheio de altos e baixos. Mas nós precisamos perseverar, mesmo com lutas, com dores, com problemas, com dificuldades. Nós fomos chamados para vencer. E só o servo perseverante vence. Uma notícia bonita. Todo servo de Deus vai vencer. Então, você vai perseverar. Ainda, como eu falei a princípio, que você tem que entrar se arrastando. Concluir a jornada de joelhos, arrastado. Mas você vai concluir. Persevere até o fim. Não desista. No final, tem a coroa da vida. Terceiro lugar, fixe os olhos no Supremo Vencedor. O Supremo Vencedor é Jesus Cristo. O Supremo Modelo. E o texto do versículo 2 nos fala que devemos olhar firmemente para Ele, que é o autor e consumador da fé. E fala o motivo. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha extrema, e está sentado à destra do trono de Deus. Olhar firmemente. Não é um simples olhar, é um olhar fixo. A ideia do texto é o de contemplação. É de fixar os olhos em Jesus e de não tirar os olhos de Jesus por nada. Ele é a meta, Ele é o objetivo, Ele é a motivação, Ele é o exemplo, Ele é o modelo de corredor, Ele é aquele em quem nós vamos nos espelhar para vencer, Ele é quem nos dá ânimo, Ele é quem nos carrega quando a coisa fica mais difícil, Ele é que estende a mão e nos tira do chão para a gente não arrastar o tempo inteiro. Olhando firmemente para Jesus. Por que olhar firmemente para Jesus? Porque Ele não é um herói da fé, capítulo 11. Que são belos motivadores, são belos exemplos para nos motivar. Mas Ele não é só um herói da fé. Ele é o autor e o consumador da fé. Ele é aquele que produz a fé dentro do seu coração e Ele é aquele que vai levar a sua fé a bom termo, a concretização do alvo. Então, se você põe os olhos fixos em Jesus, a jornada continua difícil, mas você recebe poder e força para concluir a jornada. Ela continua com espinho, mas você tem poder para suportar. E você ganha um alvo maravilhoso, o próprio Jesus Cristo. E você ganha um grande modelo. Toda a jornada que você está passando, Jesus passou muito pior. A jornada cristã é difícil, mas o Senhor da glória fez a mesma jornada num nível muito maior. Na linguagem aí dos jovens, algo hard. Tremendo. Sabe, joguinho, videogame? Você está na fase 1, na fase 2. A fase 1 de Jesus já foi a tua última fase. Jesus enfrentou a ira de Deus por você. Jesus enfrentou a mesma ira que vai ser derramada no inferno por você. Jesus enfrentou cruz, com as dores físicas e emocionais que ela causa e com o que estava previsto na lei, a sua maldição. Por isso a ignomínia, a vergonha. Jesus experimentou isso. Pense no caminho de Jesus até a cruz. Só ali já foi terrível. Oposição, cuspes, chibatadas, coroa de espinho. Um discípulo nega, alguns fogem, outro trai.
Se você está numa jornada difícil, de morte, e os seus melhores amigos te abandonam, como que fica? Sabe quando você lamenta, quando você reclama, quando você fica dando crise de coitadinho? Ó céus, ó vida, ó azar. Jesus passou por tudo isso. E sabe como que ele suportou? Ele lembrou da vitória que viria no final, da alegria que estava proposta. Ele se assentou no trono do Pai. Ele é Senhor. Então olha para Jesus. Ele suportou algo muito pior por você, por te amar. Agora suporte para a glória do próprio Deus, para a glória de Jesus. E lembre, assim como Jesus venceu, Ele vai te tornar um vencedor, e Ele mesmo promete: assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai, darei que aquele que vencer se assente no meu trono comigo. Vença! Você vai sentar com Jesus no trono. Você vai ser co-herdeiro de Jesus de todo o universo. Sabe a teologia da prosperidade que você critica? Eu também critico, porque é um lixo. Mas sabe por que ela é um lixo? Porque ela põe as coisas fora do lugar, no tempo e no espaço. Você é um filho do rei. A teologia da prosperidade diz isso, não diz? Cadê a mentira nisso aqui? Você é filho do rei. E filho de rei é o quê? Príncipe. Olha, Deus é o dono da prata e do ouro, Ele vai te dar todas as coisas. Não é o que a teologia da prosperidade diz? E está errado? Não. A Bíblia diz no Antigo Testamento, e depois repete no Novo, que os justos herdarão a terra. Herdarão a terra. Você lê a descrição da nova terra e do novo céu lá em Isaías, parece uma utopia de tão lindo que é aquela descrição. Perfeito. Um planeta perfeito. Você planta, você colhe, tem fartura, todo mundo se dá bem, todo mundo se relaciona bem, a criação funcionando bem, o ser humano e a criação se dando bem, sem um destruir o outro, sem maldição. É promessa para você. Qual o problema da teologia da prosperidade? Ela diz que isso tudo vai acontecer no hoje. E a Escritura diz que tudo isso vai acontecer quando Jesus voltar. No momento futuro. Certo e garantido. Mas na eternidade, não é para agora. Você vai ter tempos de refrigério. Aleluia por isso. Glória a Deus. Tempos de refrigério que Deus tem nos dado. Que bom. Mas no normal é lutas e mais lutas e mais lutas. Então olha para Jesus, Ele venceu. Se tornou um modelo de vitória e concede agora a você também a vitória. Ele permite que você se assente no seu trono. Ah, pastor, mas está difícil, é muito sofrimento, é muita dor, eu sofro tanto. Jesus não fez caso da ignomínia, da vergonha. Ele se fez vergonha e maldição no teu lugar, no meu lugar. Sabe quando a gente brinca que essa é a geração dos mimizentos? Você também deve brincar assim, ou ver. É a geração dos mimizentos, né? E o duro que nós crentes também somos uma geração de crentes mimizentos. Essa geração atual, eu me incluo. Somos reclamões, resmungões, lamentadores. Somos piores do que o povo do Egito, que saiu do Egito e estava no deserto. Somos piores, porque nós lamentamos e reclamamos por tudo. Buscamos culpado para tudo. Somos coitadinhos em tudo. E os nossos filhos, não vou nem falar dos netos, porque se Deus não intervir vai ser uma tragédia, os nossos filhos vão ser piores do que nós. Ou paramos de reclamar, de resmungar, de lamentar, de criticar, e começamos a entender, se Jesus sofreu ignomínia, a afronta da maldição da cruz, se Ele precisou dizer na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Por que a gente acha que tem que ser mais leve para a gente? Ele já arrancou o peso, já está mais leve. Agora é só caminhar, correr e chegar no céu. Vai trupicar, vai cair, vai se machucar no trajeto? Vai! E não vai ser uma nem duas vezes, vai ser o tempo todo. Mas você vai chegar no final.
Então para de reclamar e pensa no final. Jesus Cristo te aguardando, te esperando para dizer para os vencedores: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É isso que te espera. Só que você olha para a jornada, olha para o terreno, olha para a dificuldade, aí não tem jeito, você vai tropeçar mesmo. Olha para Jesus. Ele é o autor da tua fé. Ele te deu fé, Ele criou a tua fé, Ele colocou fé dentro de você, mas Ele é o consumador da fé, Ele vai fazer ela chegar ao final, ao bom termo. É uma fé que não é vazia, ela vai deixar de ser um grão de mostarda e vai crescer, e vai cumprir o propósito para o qual foi estabelecida dentro do teu coração, te levar para a casa do Pai, para morar com Deus eternamente, sendo imagem do Filho de Deus. Então olha para Jesus. Não olha para o caminho, olha para Jesus. Quarto lugar, prepare-te para todos os desafios. Versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Versículo 3 parece ser uma reprodução do versículo 2. Muita coisa semelhante, mas tem uma pequena diferença. No versículo de número 2, você é chamado a olhar para Jesus, para ver nele o exemplo de vitória, e caminhar com ele e para ele. No versículo 3, você é instado de novo a considerar o próprio Senhor Jesus Cristo e a sua jornada, para que você não fique desanimado no percurso. Prepare-se para os desafios. Uma vez eu estava ministrando uma aula de escola dominical sobre discipulado, e na conclusão da aula eu perguntei para os irmãos: vocês foram avisados que a vida cristã seria assim? E a maioria respondeu: não, não fomos avisados. Porque esta tem sido uma falha da igreja do século XX e que foi trazida para o século XXI. A falta de um discipulado intenso e profundo. O indivíduo é chamado para crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus, você vai ser salvo. Verdade, né? Verdade. Aí vamos batizar o rapaz, a moça? Vamos. Aí você fala para ele como que vai ser seguir a Jesus? Olha, vai ser difícil, vai ter tentação, vai ter pecado, vai ter oposição, vai ter crítica, o mundo vai ser contra você, a tua família talvez fique contra você, a tua carne vai querer te trair, te derrubar, o teu coração vai te enganar. Dentro da igreja vai ser cheio de problemas, sabe aquela ideia? Dentro da igreja não tem problema. A igreja é a coisa mais linda, você fala para o novo convertido, né? Não fala isso para o rapaz e para a moça, não. Fala para ele que a verdade, a igreja é um lugar de um monte de gente pecador, é um rebanho, literalmente um rebanho de pecadores. Um pior que o outro. Tudo cheio de defeito e de pecado, mas que foram salvos pela graça como você. Porque quando começa a ver o primeiro problema, o cabra ou a moça fica em desespero, porque achou que a igreja tinha que ser perfeita. A igreja deve se aperfeiçoar, tá? Não vai distorcer minha palavra e falar: olha, o pastor falou que a igreja tem problema mesmo, a gente não tem que crescer, não tem que santificar. Não é isso que eu estou dizendo que essas coisas acontecem. Mas devemos ser santos, íntegros, crescer, mudar, arrepender, corrigir. O que torna a vida cristã muito difícil. Vai ter alguns desafios que você não está preparado. Quer ver uma coisa que você não está preparada? Se você chegar numa casa que tiver um cabra encapetado, você está preparado para mandar o demônio embora? Isso não é coisa de pentecostal, não, isso é coisa de crente. Ah, chama o pastor. Não, não tem que chamar o pastor, não, nem o diácono, nem o presbítero. Não estou dizendo que não pode chamar, pode. Mas se é você que está ali, é Deus é você que Deus quer usar. É meio raro no contexto brasileiro, mas vai para um campo missionário para você ver como que a coisa fica feia. Vai para uma região em que tem muito terreiro de umbanda e de macumba, para você ver como a coisa fica feia. Você está preparado? Ah, mas eu sou um novo convertido.
Não tem problema nenhum. O Espírito Santo que habita no crente velho é o mesmo Espírito Santo que habita no crente novo. Então você está preparado, sim. Você acha que não está, mas você está. Você tem tudo que você precisa. Bíblia, igreja, Jesus, Espírito Santo habitando em você. O problema é que nós não nos consideramos preparados, é porque a gente não está lendo a Bíblia direito, não está orando direito, não está fazendo jejum, não está tendo comunhão com Deus profunda, não está vivendo na dependência do Espírito Santo. Aí não estamos preparados mesmo, não. Aí vai acontecer que nem aquele demônio que tinha um grupo de exorcistas ambulantes que foi expulsar, lá em Atos. Nós estamos expulsando você em nome de Jesus que Paulo prega. Que autoridade, hein? Está bem preparado mesmo, é isso mesmo. Expulso em nome de Jesus que Paulo prega. Aí o que o demônio falou antes de dar uma surra neles? Sei quem é Jesus e eu conheço Paulo. Agora tome. E aqui é para vocês também ficarem conhecidos. E os cabras saíram. Já pensou como acontecer com você esse negócio desse aí? Que vergonha. Ou então o demônio começa a fazer sua lista de pecados, e você não tem a autoridade, não sua, mas de Deus, para mandar o demônio calar a boca, aí a tua lista de pecados que você guardou a vida inteira, que só você e Deus conhecia, fica exposta. Já pensou que coisa mais linda? O pastor que eu tive lá na Bahia, teve um caso desse, na igreja. A mocinha, elas eram gêmeas, o pai era praticante de umbanda, em macumba, em candomblé e tudo mais, e dedicou a uma das filhas a Cosme e Damião. Né? Aí o bicho pega, né? Ela cresceu possessa, e num dos momentos que a igreja estava visitando a família, o demônio falou para o pastor que ia fazer a lista do pecado dele. Ele falou, você pode fazer. Jesus já perdoou todos, e ele não fez lista nenhuma. Estamos preparados? Estamos preparados para defender a nossa fé nas universidades? Nas escolas técnicas, que agora não é mais na universidade, não precisa chegar no nível superior, não. Já no nível médio o bicho já pega. As nossas crianças, se você não treinar seus filhos em casa, ele vai ser doutrinado na escola, até na escola cristã, tá? Até nas escolas confessionais tem sedução para o mal agora. Diferente na intensidade e tudo, mas tem também. Não treina teu filho em casa, não. Você tem 15, 16 anos, você não tem que esperar seu pai treinar você mais, não. Pai, você deve continuar treinando. Filho, vai consumir a Bíblia e bons livros de cosmovisão, de teologia, porque o mundo vai bater e vai bater com força. E você vai ficar prostrado se você não estiver preparado para o desafio. Mas você quer estar preparado para o desafio? Olha para Jesus, ele suportou tamanha oposição. O Rei da Glória sofreu oposição. Você acha que vai sofrer o quê? Então olha para ele e se prepare. Porque senão, olha o resultado, você vai ficar fatigado, desmaiando na alma. Vai virar um frangalho espiritual. E todos nós corremos esse risco. Então se prepare considerando atentamente em Jesus. Olha para a vida, para a obra de Jesus e copia Jesus e busca poder em Jesus. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo passais por aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Cristo suportou a oposição. Você também terá grandes opositores. Sejam seres humanos, sejam demônios, sejam instituições, haverá oposição, esteja pronto para enfrentá-los. Se prepare, corra para Jesus, para você não ficar fatigado no caminho, para você não desmaiar no meio da corrida. E também se você desmaiar no meio da corrida, vou pegar a mesma figura, você vai ganhar uma injeção de... Esqueci o nome do produto. Olha que lindo. Quando você está passando mal lá, que cai a glicemia, o que é que tem que dar na veia? Oi? Não, o outro. Glicose, isso aí. Glicose, tem que dar glicose. Jesus vai te dar uma dose de glicose espiritual. Entendeu? É uma figura isso aqui, tá? Mas o ideal é que você não precise ficar desmaiando pelo caminho. Corre para o trono da graça para achar
socorro em ocasião oportuna, corre para Jesus. Atitudes de um vencedor. Vimos 4 atitudes. Retire o peso dos ombros. O peso é o pecado e a culpa. Jesus já venceu isso tudo por você, então não teime em continuar carregando isso. Segundo, persevere na divina jornada. Vai exigir perseverança, então persevere. Terceiro, você vai precisar de um modelo e de um objetivo, então fixe os olhos no Supremo Vencedor, olhe para Jesus. Quarto, prepare-se para os desafios. E o melhor jeito também é estar em Cristo, unido a Cristo, correr para Cristo. Para concluirmos, irmãos, lembre-se de algumas coisas. O peso que estava sobre os teus ombros, ele foi tirado, meu irmão. Você agora é livre. Corra com liberdade. Não se deixe prender por rituais, por cerimônias, por regras humanas, pelas indicações do diabo, pelo peso da culpa. Jesus já arrancou tudo isso. Lembre, o vencedor luta, se esforça, persevera, então batalhe. A jornada cristã é uma guerra. Começou no dia que você disse sim, eu creio. E só vai acabar no dia que você morrer ou que Jesus voltar, o que vier primeiro. É uma guerra. Tanto que Jesus providenciou uma armadura e poder espiritual para entrar nessa guerra. E não é figura de linguagem, não. É uma guerra. Uma guerra dentro de você, a tua vontade contra a vontade de Deus. Gálatas capítulo 5. É uma guerra espiritual, é você, eu, a igreja contra o diabo e contra todos os demônios. É uma guerra cultural contra as estruturas e instituições deste mundo, cheia de erro, cheia de pecado, com uma cosmovisão diferente da cosmovisão bíblica. É uma guerra, e ela não vai acabar. Pode ter tempos de uma aparente trégua, mas essa guerra só acaba quando Jesus voltar. Então se esforce. Lembre que para ser um vencedor você precisa olhar para Cristo, depender de Cristo. O teu esforço vai ser vão se você não estiver olhando para Cristo, o autor e consumador da tua fé. E lembre, vai ter desafio, muito desafio. Você não quer desmaiar no meio do caminho, então fortaleça-se em Jesus Cristo, corra para Jesus. E eu concluo com as palavras do apóstolo Paulo, que disse: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Atitude de um vencedor. Então, haja como um vencedor. Não com orgulho. O vencedor bíblico corre para a cruz. E não para o seu orgulho pessoal. E Jesus vai te dar a vitória. Amém. Que Deus abençoe. Diácono Renan. Vou pedir para o presbítero Fábio fazer a oração final e logo em seguida o pastor impetra a bênção sobre nós. Obrigado, Senhor, pela palavra que foi falado hoje, à noite. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Givanildo. Que o Senhor esteja cuidando sempre dele e da família, Deus. E que nós podemos guardar essa palavra e poder usar e ver o que estamos errando, Deus. E também ter o nosso foco ao Senhor. E seguir a luz de Cristo. E não desistir, Deus. E se preparar antes, Deus, para ter esse caminho, que é o caminho da salvação e o caminho da vida eterna, Deus. Então, obrigado por essa noite, obrigado pela palavra. Continua abençoando, Deus, as nossas vidas, voltando para nossos lar, livrando de todo o mal, cuidando dessa semana, que cada um seja abençoado por Senhor, Deus. E cada oportunidade que tenha, poder falar da Tua palavra, que nós podemos falar, Deus, e sem medo, e confiar no Senhor. Obrigado por tudo, é em nome de Jesus que eu te peço. Amém, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós hoje eternamente. Amém.